Salve, salve meu povo! Tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos Cesaiga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Hoje, dia 15 de fevereiro, nós aqui de Goiás, em especial, nós recordamos, o centenário de nascimento de Mauro Borges. Mauro Borges, que foi deputado, foi senador, foi governador de Goiás entre os anos de 1961 a 1964. Ele também era filho de Pedro Ludovico Teixeira, Pedro Ludovico que foi interventor de Goiás, durante a era Vargas, e ele foi o fundador da capital de Goiás, Goiânia. Ele que se empenhou na transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Mauro Borges, ele teve a sua história, marcou a história, não somente no Brasil, mas principalmente em Goiás, durante a sua passagem pelo Palácio das Esmeraldas, a sede do Poder Executivo aqui de Goiás. De 1961 a 1964, Mauro Borges fez um governo arrojado, dinâmico, um governo planejado, baseado no Plano MB, que é estudado até hoje, analisado, discutido. E o Mauro Borges, em duas ocasiões, sua atuação aqui em Goiás foi destaque no cenário nacional. Em 1961, logo após a renúncia de Jânio Quadros, alguns militares tentaram impedir a posse do vice-presidente João Goulart, que no momento da renúncia estava em visita oficial à China comunista, China liderada por Mao Tse-tung. E alguns militares ameaçaram se rebelar, disseram que não iriam permitir a posse do João Goulart, e é nesse momento que dois governadores vão ter um papel de destaque, Mauro Borges aqui em Goiás e Leonel Brizola lá no Rio Grande do Sul. Os dois vão liderar a Rede da Legalidade, que era um movimento que defendia a posse imediata do João Goulart. Era uma coisa simples, se o presidente renunciou, o cargo está vago, quem deve assumir, de acordo com a Constituição, é o vice-presidente. Então os militares não podiam fazer isso, era uma tentativa de golpe, impedir a posse de um vice-presidente eleito pelo povo, que foi homologada a eleição pela Justiça Eleitoral. Então ele deveria tomar posse. Então Mauro Borges e Leonel Brizola vão levantar a bandeira da legalidade, em defesa da posse imediata de Jango. Inclusive, o papel do Mauro Borges, ele foi um papel de muito destaque, porque como Goiânia é pertinho de Brasília, distante aproximadamente 200 quilômetros, a posição contrária à tentativa de golpe inibiu a mobilização desses golpistas na capital federal, a mobilização. Caso, como o Distrito Federal está dentro do território goiano, então, e como o governador goiano estava contra essa movimentação golpista, então acabou minando aos poucos essa tentativa de golpe. Inclusive o Leonel Brizola, os seus discursos eram transmitidos pela rádio, e eram retransmitidos aqui em Goiás, na defesa da legalidade. No final, o João Goulart ele assume a presidência. Primeiramente, seus poderes presidenciais são limitados, implanta-se o parlamentarismo, e somente em janeiro de 1963 que o João Goulart vai ter os seus plenos poderes presidenciais de acordo com a Constituição. No ano seguinte, o emblemático ano de 1964, no dia 31 de março, quando o movimento civil-militar depôs o Jango da presidência, o governador Mauro Borges vai apoiar esse movimento. Ele vai defender a derrubada do João Goulart da presidência, porque na visão deles e também do governador, o Jango não estava seguindo as regras democráticas. E o Mauro Borges ele vai se encontrar lá no Rio de Janeiro com os governadores que apoiaram o movimento, lá no Palácio da Guanabara, que era a sede do governo do estado da Guanabara, que na época era governado por Carlos Lacerda. O Mauro Borges vai participar dessa reunião. Reunião essa que escolheu o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como
o militar que deveria assumir a presidência. Inclusive, né, o Mauro Borges ele foi militar, foi tenente-coronel do Exército, e ele estudou na escola do Realengo, no Rio de Janeiro. E o Castelo Branco havia sido seu professor. Né? Então, a escolha do Castelo Branco não foi uma surpresa para o Mauro Borges. Né? Ele havia, né, ele havia tido uma convivência com o Castelo Branco. Só retornando ao evento de 1961, quando o Mauro Borges, na época, né, dessa crise militar, os militares não deixando o João Goulart assumir a presidência, né, e o Mauro Borges ele se posicionando contra essa movimentação golpista, os documentos que ele assinava, ele fazia questão de colocar sua patente, Tenente-Coronel Mauro Borges, governador de Goiás, né, para reforçar a sua posição dentro do Exército Brasileiro. O governador Mauro Borges ele vai ser deposto, né, no final de 1964, né, de acordo com alguns integrantes do governo Castelo Branco. Aqui no governo de Goiás teria uma infiltração comunista, e o Mauro Borges não estava agindo para conter isso, para demitir, né, seus integrantes do governo que seriam comunistas, e ele acabou sendo deposto. Né? O Mauro Borges tem os direitos políticos cassados. Inclusive, em 1965, ele vai escrever um livro chamado O Golpe em Goiás, em que ele dá a sua versão sobre, né, a intervenção do governo federal em Goiás, a sua deposição. Eu até comentei isso num vídeo aqui no nosso canal. Eu só fui achar esse livro num sebo lá em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu até comentei com o dono do sebo, falei, engraçado, eu sou goiano, sou de Goiás, e achei esse livro aqui em São Paulo. Né? E depois é que eu fiquei sabendo, né, através de outras leituras, que o livro chegou até mesmo a ser apreendido, né, depois do seu lançamento. Né? E o Mauro Borges dá a sua versão sobre os fatos. Né? Ele vai retomar a política já na década de 80, né, no período da redemocratização, no movimento das Direta Já. Ele participa dos comícios, principalmente aqui em Goiânia, que foi um comício que teve muita gente lá na Praça Cívica, teve muita gente mesmo, uma multidão se reuniu para ouvir Tancredo Neves, Mauro Borges, Iris Rezende, que é o atual prefeito de Goiânia, mas na época era governador de Goiás, Ulisses Guimarães, Henrique Santilo, né, o senador Henrique Santilo, que depois foi governador. Então Mauro Borges ele teve um papel importantíssimo na política goiana. Em 1995, desculpa, ele se retira da política, né, e nos seus últimos anos de vida ele estava bem adoentado. E eu vou até falar um relato pessoal, acho que foi em 1998. Eu estava voltando de um curso de inglês que eu fazia aqui perto de casa, e eu vi um senhor ali andando com a bengala, com o aparelho auditivo, assim. Aí depois que eu passei por ele que eu me dei conta que era o Mauro Borges. Né? Aí depois ele, mais adoentado, ele, na cadeira de rodas, ele morava num prédio aqui perto de casa. E aí eu sempre via o cuidador dele com a cadeira de rodas, ele acho que já não mais consciente do que estava acontecendo, né, com o cuidador tomando sol, né, tomando um ar fresco. Né. Então fica aqui o nosso registro, a nossa recordação do centenário de Mauro Borges, certinho? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Até mais, aquele abraço, fique com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo.